E o macrolídeo também tem uma evolução bem interessante do ponto de vista de utilização na prática médica. O macrolídeo sempre foi drogas, quando elas iniciaram no mercado, elas tiveram sempre como segunda escolha. Difícil você ter, algumas situações muito específicas, elas entravam com primeira escolha na cobertura. E uma primeira macrolídeo que a gente utilizou é a eritromicina, o mais importante. A eritromicina seria assim como é a penicilina, né, o beta-lactâmico para os beta-lactâmicos. Então a eritromicina, a partir dela, desenvolve quase todos os macrolídeos. E a eritromicina é uma droga, tem no mercado ainda, mas a gente quase não usa. Ela tem uma posologia muito ruim, a gente tem que usar 4 vezes por dia, e tem muito efeito colateral gastrointestinal. Então ela, na hora que entrou os novos macrolídeos, principalmente representados pela azitromicina, roxitromicina e claritromicina, as 3 mais importantes, entram no mercado e aí acaba deixando de lado a utilização da eritromicina. Quais as características dessa classe de antibiótico? Então aqui tem alguns detalhes importantes. Primeiro deles, que tem uma cobertura boa para gram-positivo, então tem uma cobertura muito semelhante às penicilinas para gram-positivo. Então ela tem uma cobertura semelhante à penicilina, amoxicilina, ampicilina. Ela cobre bem estreptococos e estafilococos sensíveis à oxacilina. Tem alguma peculiaridade aqui, mas é uma indicação. E esses novos macrolídeos, o espectro ficou melhor ainda, porque a absorção dessas drogas, como por exemplo da roxastromicina, da azitromicina, da claritromicina, ela é muito efetiva do ponto de vista da absorção do tubo digestivo. Então são drogas com melhor biodisponibilidade, além de ser mais fácil posologicamente, né? Você usa muitas delas 1 vez por dia, 2 vezes por dia no máximo. Só que algumas coisas são importantes discutir aqui. Primeiro, essa cobertura é legal, que a gente falou para vocês. Cobertura para gram negativo não tem, então é como a penicilina, então ela não tem cobertura para gram negativo. Anaeróbio também não tem eficácia, então ela é uma droga restrita para cocos gram-positivos. Só que ela tem uma cobertura boa para as bactérias atípicas que nós chamamos, que é clamídia e micoplasma. A gente chama de bactérias atípicas, né? É um termo que é consagrado. A gente tem muito, nós médicos, do ponto de vista técnico, nós temos muito vícios de linguagem, né? Então a gente tem muito vício de linguagem. Um deles é essa questão da bactéria atípica. A gente fala atípica que é fora do típico, né? Mas a verdade, a apresentação clínica da clamídia, por exemplo, pneumoniae, do micoplasma, pneumoniae, né? É típica. Ela faz uma formação, por exemplo, quando ela faz pneumonia, ou a clamídia, ou o micoplasma, habitualmente as pneumonias são muito clássicas, com infiltrado intersticial difuso. Então, eu vou falar que a bactéria é atípica, né? Mas a apresentação é bem típica, bem característica. Então, vejam só. Então, o macrolídeo tem essa cobertura legal, que a gente está falando para vocês, das bactérias atípicas e para o cálcio positivo. E ela é uma grande opção para utilização para os pacientes que têm alergia a beta-lactâmico. Então sempre você vai ter um doente ou outro que fala para você que é alérgico a penicilina, amoxicilina, ampicilina, e os macrolídeos seriam a primeira escolha para esses pacientes com alergia. E o que a gente tem de importante para isso, né? É que a gente tem esse arsenal para esse tipo de doente. Só que aqui eu quero abrir um parênteses importante por causa do uso dos macrolídeos do ponto de vista indiscriminado. Mesmo antes da pandemia do Covid, o uso de macrolídeo intensificou muito no mundo. Porque quando entram os macrolídeos novos, a claritromicina estava com dor de cabeça porque era uma droga muito ruim para usar, né? Mas quando começa a entrar azitromicina, claritromicina, roxitromicina no mercado, a utilização dessas drogas, principalmente na pediatria, adulto, foi muito grande. Eu diria para vocês de maneira indiscriminada. Porque como elas eram mais seguras, a prescrição do colega era mais livre, vamos chamar assim. Ele prescrevia com mais facilidade. E aí isso criou uma indução de resistência muito grande aos macrolídeos em vários níveis mundiais, inclusive para o próprio Streptococcus, por exemplo. Então tem países hoje que a incidência de resistência a Streptococcus a macrolídeo é muito alta. E isso gerou um problema. E isso é um problema real que nós temos. Então alguns especialistas hoje não gostam de usar macrolídeo como opção terapêutica para algumas infecções bacterianas de maneira empírica. Isso é um negócio muito complicado do ponto de vista clínico, né? Ainda a gente utiliza muito no Brasil, a gente tem utilizado muito, mas muitos colegas têm
tem evitado um pouco utilizar. E eu digo mais agora, com a pandemia da Covid, o uso indiscriminado de azitromicina de maneira inadequada, quer dizer, usando azitromicina para infecção viral. Quer dizer, se a gente tinha uma certeza na pandemia, né, pessoal, quando o paciente vinha com pneumonia, com infiltrado daquele jeito que vocês conhecem muito bem, a gente tinha uma certeza, que era pneumonia por Covid. Então, a parte mais difícil que era o diagnóstico, nós estávamos resolvendo. Hoje, se você pega uma pneumonia intersticial hoje, a dor de cabeça que você tem no diagnóstico desse doente é absurda. Você pega uma pneumonia grave intersticial, você vai ver o sofrimento que é para dar o diagnóstico. Quando você tem uma pandemia começa, todo mundo tem o mesmo diagnóstico quase. Então você já resolve 90% do seu problema. Quando você está fora da pandemia, numa pandemia qualquer, viral, como essa que a gente teve, os diagnósticos de pneumonia intersticial para você é um desafio. Desafio. Pode ser bacteriano, pode ser viral, pode ser fúngica, pode ser neoplásica, pode ser doença imunomediada, o inferno, entendeu? Então, a gente tinha na pandemia o que era mais difícil habitualmente na entrada, que era o diagnóstico. E mesmo assim, alguns insistiram em dar antibiótico para as infecções virais diagnosticadas. Foi inferno, inferno. E eu já mostrei aqui alguns posts que alguns estudos muito importantes mostrando que não houve nenhuma melhora de mortalidade dos antibióticos, que a gente achava, tem infecção bacteriana secundária em cima do vírus, aquela conversa toda. Na verdade, a gente arrumava desculpa para justificar o injustificável. É assim que é, pessoal. Presta atenção no que eu estou falando. Decora essa frase aqui. Desculpa que nós arrumávamos para justificar o injustificável, que era dar antibiótico para infecção viral. Foi lamentável sistematicamente. E o que isso deve gerar para nós? A questão é essa agora. Águas passadas, né, pessoal? O passado é o passado. Já foi. Agora o que a gente tem que falar é o que vai ficar para o futuro disso, o presente e o futuro. Provavelmente a perda dessa classe vai ser enorme, porque já tínhamos problema antes da pandemia, pelo uso muito frequente dessa droga e no mesmo cenário quase. Muitas infecções virais respiratórias sendo tratadas com antibiótico, que ainda acontece isso. Infelizmente é muito frequente, principalmente nas áreas pediátricas, onde tem muita criança com infecção viral, confunde o colega, acaba usando mais antibiótico do que necessário. Nosso dia a dia médico corre para atender doente, gera um problema enorme, porque quando você atende o doente com muita velocidade, com muita rapidez, acaba sendo inimigo para você. Você acaba tendo um problema sério, porque você começa a ver menos o doente. Ou você não quer ver o retorno dele, não quer que ele te ligue para ver como é que está. Então você acaba prescrevendo mais antibióticos do que devia. Isso gera um problemão do ponto de vista de resistência.